É corpo que você quer, arroba? Se você acaba de aterrissar neste canal, meu nome é Jana Viscardi e este é um vídeo bem espontâneo que eu estou fazendo a convite da maravilhosa Luísa do Tá Querida. E quando a Luísa pede, gente, o que é que eu não faço por essa mulher? Luísa é uma pessoa que eu conheço da internet e que trouxe para o Brasil uma tour que é uma coisa incrível, que é a tour pelo meu corpo. Eu tive uma relação muito curiosa com o meu corpo no último ano. Muitas reflexões eu fui fazendo ao longo do final de 2016 para o ano de 2017. Eu já tinha vivido uma grande transformação no meu corpo lá nos idos de 2009, 2010, quando eu fui arrebatada por um problema grave de saúde e me vi pesando 40 quilos e andando em uma cadeira de rodas. Esse momento me trouxe muitas reflexões sobre aquilo que o corpo é e ele pode, como é que ele interage com o mundo. E agora em 2016 eu vivi uma outra situação que me colocou esses mesmos questionamentos. Eu acho a tag linda, eu vi vídeos maravilhosos e essa aqui é a minha contribuição. E eu acho que se for pra eu começar fazendo um passeio pelo meu próprio corpo, eu acho que eu devia começar pelo cabelo mesmo. Porque o meu pai aos 40 anos tinha a cabeça inteira branca e eu desde os 30 também compartilho disso junto com o meu pai. Só que diferentemente dos homens, em que o cabelo grisalho é charmoso e as pessoas dizem, olha que cara charmoso, com 30 e poucos anos com parte do cabelo grisalho, pra mulher isso é visto como um envelhecimento e de maneira negativa. Você tá envelhecendo, você devia se cuidar pra ficar mais jovem. E aí eu acho que é muito importante a gente sempre fazer esse jogo entre o individual e o coletivo, aquilo que é pressão da sociedade, aquilo que é o que eu realmente gosto. E eu decidi que eu não ia mais pintar o cabelo e foi muito chato, porque eu vi que por mais que eu tivesse feito essa escolha, os fatores externos me incomodavam muito. E eu fiquei assim durante 2 anos. Faz um mês que eu decidi cortar o meu cabelo de novo, porque eu tava achando chato ter só aquela cor de cabelo, eu gosto de mudar. E não porque eu me sentia obrigada a ter um outro cabelo. Então aqui é a escolha já de volta, olha que beleza, ao pintar, mas você veja que já faz um mês que eu parei de pintar, que eu pintei o cabelo, que eu achei que ficou muito bom. E nesse um mês já cresceu tudo isso, ó. E cresceu bem branco, eu ainda não fui lá. Outra coisa também que eu fui aprendendo a lidar, você vê essa galera, celebridade que tá sempre com os cabelos perfeitos, tá sempre tudo incrível. Cara, as pessoas, sabe, vivem 24 horas em salão de beleza, essa não é a minha realidade e nem a minha vontade. Eu pintei o cabelo porque eu tinha vontade de pintar de novo o cabelo, então, portanto, eu quero repintar quando eu quiser. Eu tô sentindo falta agora e vou pintar, sei lá, no dia que der pra pintar. Mas se não der pra pintar também, a gente vai viver assim, ó, com essa coisa aqui. Ó, tá caindo até uma caspa. Outro ponto importante, quem tem dermatite fica penando com essas caspas que fica caindo da cabeça e a gente fica com vergonha das caspas que caem da cabeça. Essa questão do meu cabelo não altera a minha possibilidade, por exemplo, de ter um trabalho, de existir no mundo, de fazer parte da sociedade. As pessoas recriminam, mas não tanto. E a minha escolha por voltar a pintar, portanto, não tem a ver com esse recriminar. Mas só pra pensar uma coisa do contexto de trabalho, eu tive um colega que uma vez, eu pintava o cabelo na época com regularidade, mas eu tinha deixado um tempo sem pintar. O cara veio na minha mesa, ele apontou pro meu cabelo e ficou falando, tá na hora de pintar, né? Então eu acho que a gente tá sempre nesse jogo do individual e do coletivo, e esse coletivo tem diferentes elementos, né? O sujeito que vem e fala sobre o seu corpo e te incomoda com isso, a sua existência no mundo, por exemplo, uma pessoa gorda que não consegue sentar numa cadeira, ou uma pessoa negra que simplesmente não pode existir num espaço porque ela é negra e ela é entendida como alguém que é uma ameaça de alguma maneira, e isso é um grande absurdo, né? Aí dentro desse universo do rosto e da pele, quando eu morava na Alemanha, eu decidi tomar uma medicação porque eu tinha muita espinha. E as espinhas, elas me incomodavam bastante. E aí, se você vê, eu tenho umas marquinhas de espinha. Hoje eu não tenho mais espinhas, porque eu escolhi tomar essa medicação. E aí, se você me acompanha por aqui, se não, tem um vídeo que eu vou deixar o link aqui pra você olhar. Acabou que esse remédio, muito provavelmente, me fez desenvolver uma doença autoimune. Então eu fiquei com a pele bem melhor do que era antes. Mas em contrapartida, eu ganhei de presente, brinde, uma doença autoimune. Se fosse por eu escolher hoje, talvez eu fizesse uma escolha diferente. Mas, de novo, né, eu te pergunto, o que são esses corpos, né? Porque
Por exemplo, as espinhas. Será que elas me incomodavam porque eu, Janaísa, achava feio ou porque a gente socialmente vai construindo essa ideia de estética e de beleza e as espinhas não faziam parte dessa estética e dessa beleza e as pessoas comentavam? Eu acho que a coisa da pele tem um negócio também com cuidado, higiene. As pessoas facilmente atrelam a falta de cuidado e eu acho que isso também é bem pesado, porque de novo você acaba se vendo meio que querendo justificar isso. Então eu acabei fazendo essa escolha e hoje eu me pergunto, por que será que eu fiz essa escolha? Será que era uma questão só minha? Eu acho que não, né? Tem um contexto mesmo, é inevitável, isso faz parte da gente. Se for pra eu acho que falar então de outras partes do meu corpo, além dessa questão da pele, desses machucados e do que me aconteceu, eu acho que eu falaria muito desse corpo que se transformou a partir dessas cirurgias que eu fiz, né? Nos últimos 1 ano e meio. E é muito louco, né, pensar sobre essas passagens que a gente tem de extremo sofrimento físico, assim, porque você não controla aquele corpo. Só que isso me fez olhar pro meu corpo, primeiro ter muito medo dele, falar, pô, esse corpo faz o que quer na hora que quer, não é mesmo? Está vivendo assim, da maneira como prefere. E depois de entender que eu precisava dar uma respeitada nele, que sim, ele tinha os seus limites e era preciso cuidar disso e desses seus limites. Então, já que eu tô falando disso, eu acho que se for pra eu olhar pra uma outra parte de mim, eu vou olhar pra minha barriga, porque é onde essas coisas acontecem, é onde a minha enfermidade se revela e é onde ela me dói, né? Se você me acompanha, você deve saber que eu fiz uma cirurgia que me levou a usar uma bolsa de colostomia. E ali sim, era um corpo diverso. Eu entrei numa sala de cirurgia sem saber como é que eu ia sair e quando eu saí com essa bolsa, que é uma coisa que é externo a você, com a qual você tem que lidar, mas que você não pode controlar. E isso pra mim foi muito intenso e revelador, né? Eu tive que me descobrir de novo nesse corpo, porque eu não controlava mais uma série de coisas e quando a gente fala de intestino, de fezes, de merda, a gente tá falando de uma parte do corpo, de algo que vem do corpo que a gente não gosta, que a gente quer suprimir, que a gente quer ignorar. E no meu caso, tudo que eu não podia era ignorar ou suprimir essas coisas, porque a minha vida girou durante alguns meses em torno disso, porque eu precisava entender esse meu corpo desse jeito. Então essa cicatriz que você vê é uma cicatriz decorrente de uma cirurgia, 2 na verdade, a primeira delas para colocar uma bolsa de colostomia e a segunda delas para tirar. E você sabe o que é mais louco? Quando eu coloquei a bolsa, quando me colocaram a bolsa, a minha grande preocupação era ter uma enorme cicatriz na barriga, porque eu acompanho outras pessoas que têm doença de Crohn e eu via aquelas cicatrizes enormes e eu pensava bastante futilmente, meu Deus, que loucura ter uma cicatriz tão grande no corpo. E é louco, porque se você olhar essa minha cicatriz hoje, ela é funda, eu vejo que tem uma diferença significativa no corpo nessa região, ela ainda é escura, se eu toco ela é dura, por conta do processo de cicatrização que se deu dessa maneira no meu corpo, e hoje ela não me incomoda. Hoje eu entendo essa cicatriz como parte significativa e importante da minha história. Então, como você tá percebendo por esse vídeo, que tá sem roteiro, tá do jeito que tá saindo, o meu convívio com a enfermidade tem muito a ver com a minha relação com o meu corpo hoje, ficou ainda mais intenso depois que eu coloquei a bolsa de colostomia, mas é claro que não se reduz a isso, eu não me vejo apenas como um pedaço de carne com uma enfermidade, mas isso permeia hoje o meu dia a dia, porque eu vou ao hospital para tomar uma medicação, porque eu acompanho se a doença tá ativa ou não tá. Quando eu tomo muitos remédios, dependendo dos remédios, eu incho e isso incomoda, porque ficam uns inchaços com umas águas, parece que tem água dentro. Se você olhar vídeos meus antigos, lá de abril, em maio, você vai me ver muito inchada, porque era esse processo que eu tava vivendo. Então, acaba que a minha conversa com o meu corpo passa muito pela relação com essa enfermidade com a qual eu vivo. Então é isso também que é essa cicatriz. O que era antes um medo de viver com uma cicatriz é hoje, de alguma maneira, um respeito a essa cicatriz. Eu reconheço o que me aconteceu, entendo o que me aconteceu nesse ano que passou e eu hoje busco o maior respeito por esse corpo, da maneira como ele é, porque ele é história pura, né? Então, quando eu volto pra pensar os cabelos e quando as pessoas dizem que, meu Deus, mas essa mulher tá ficando velha, envelhecer é história e faz parte da história de cada um de nós. E eu acho que o corpo revela essas histórias, ele nos possibilita ter essas histórias marcadas no corpo, né? Se eu faço uma pequena volta porque me lembrei, por exemplo, a coisa das rugas, as pequenas rugas que vão surgindo,
né? Quando eu tinha meus 20 anos, eu não tinha isso. É uma bobagem. Uma mulher de 60 anos vai me dizer, Janaísa, não seja ridícula. Mas isso começa a aparecer e as pessoas começam a se perguntar, nossa, mas será que eu tiro, não tiro? Eu não quero fazer nenhum juízo de valor, porque a pessoa, acho que ela tem que, na verdade, poder escolher. Mas eu cada vez mais me pergunto, o que é que a gente escolhe, afinal? Porque se tá todo mundo dizendo que eu tenho que fazer porque é daquele jeito que é bonito, será que eu tô escolhendo efetivamente? Ou será que eu tô fazendo porque tá me sendo colocado todos os dias que esse jeito não é o bom jeito? E aí a mesma coisa pra essas cicatrizes, né? Porque a gente vê os corpos por aí, todos lisos, todos sem marcas. E eu não tô dizendo isso pra fazer apologia que todos os corpos agora tem que aparecer com 1 milhão de marcas, mas esses corpos, eles existem, eles ocupam esse mundo. Corpos com bolsa de colostomia também ocupam esse mundo. Assim como existem as pessoas que usam o aparelho pra respirar, assim como gente que usa muleta, assim como tem gente que usa prótese nas pernas ou num braço, na mão. Esses corpos, eles existem e eu acho que eles devem ser respeitados e eles devem habitar esse mundo, né? Então, eu acho que o meu grande olhar pro corpo é esse. E hoje o meu exercício é entender que eu tenho pouco controle sobre uma série de coisas que tem a ver com o meu corpo. Eu acho que é a gente olhar pra nossa saúde, olhar pra esse cuidado que a gente tem com a gente e entender que um corpo gordo não é um corpo descuidado, assim como um corpo magro não necessariamente é cuidado. E que um corpo com marcas não deve ser recriminado por ter marcas, sejam essas marcas rugas ou cicatrizes. Não sei se esse tour é um tour. É um tour, né, gente? É um tour. Estamos falando desse cabelo, estamos falando dessas cicatrizes. Eu acho que era isso mesmo. Foi um recorte que eu escolhi justamente em função da minha história com o meu corpo. Esse corpo que foi muito mexido e com o qual eu tive extrema dificuldade de conviver durante um monte de meses, que a busca da autoestima passou pelo entendimento dessa nova fase e entendendo que isso era um corpo e que ele precisa habitar essa terra, então eu vou colocá-lo na terra, passeando por aí. Que a gente se habite cada vez mais de coragem, uma coragem que é individual, mas não só, que ela é também coletiva. Que a gente não olhe só pro nosso, essa coisa do empoderamento. Tem gente que se confunde um pouco, né? Não é só entender o quanto eu posso ser linda e me achar incrível, mas entender quais são as lutas individuais e coletivos das outras pessoas que convivem comigo e como eu posso abraçar, acolher, entender essas outras lutas da mesma maneira como eu espero que as pessoas entendam as minhas, né? Então, eu acho que tem que ser recíproco. Esse, por exemplo, minha gente, é o dedo da micose, que depois apareceu também no pé. Olha que beleza, olha que dedinho mais lindo.